Seja bem-vindo a mais uma edição de Vozes da Terra, o programa que mensalmente acolhe uma associação e instituição do Concelho de Alvaiázere. Desta vez é a vez de termos à conversa a Presidente da Direção da Confraria do Xíxaro, porque Alvaiázere intitula-se como a capital do Xíxaro e esta leguminosa também é bastante apreciada por grande parte dos alvaiazerenses, tendo levado assim à criação de uma confraria em julho de 2010. Olá Daniela, bem-vinda ao Vozes da Terra. O que é que te recordas do início da confraria do Xíxaro? Para quem não sabe, antes do início da confraria, o que é o Xíxaro? Então, olá Paula, antes de mais. Para já, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui contigo a falar sobre algo que me diz tanto, que é o Xíxaro, o nosso Xíxaro, a nossa terra. O Xíxaro, para quem não sabe, é uma leguminosa com um aspecto muito parecido com o tremoço, mas com um sabor muito refinado, muito típico, muito diferente, digamos assim, do que as outras leguminosas. Sendo ela uma leguminosa, a forma de se confeccionar é muito idêntica, portanto... É preciso molhar? É preciso molhar, é preciso cozer, aqueles passos tradicionais, habituais, digamos assim, das leguminosas, e depois sim, confeccionar de diversas formas, consoante a imaginação e a criatividade de cada um. Correto. No início do século era muito utilizado enquanto alimento até para os animais, inicialmente, não era? Certo. O xíxaro, portanto, isto já vem de há muitos anos atrás. Desculpa-me agora. Não, podes continuar. Pode. O xíxaro já vem de há muitos anos atrás, perde-se um pouco aqui pela história, crê-se que ele tenha entrado em Portugal pelo sul, e que tenha subido rapidamente à nossa zona, derivado digamos assim, ao nosso solo. Portanto, nós temos um solo muito árido e, portanto, o xíxaro, como não requer grande cuidado, facilmente se adaptou à nossa zona e, portanto, era uma forma também das pessoas, portanto, sendo nós do interior, pessoas mais humildes, pessoas com dificuldades económicas, financeiras, a todos os níveis. Portanto, facilmente conseguiram aqui criar aqui uma linha de produção e, portanto, foi um elo, digamos assim, portanto, um alimento muito importante para combater a fome. Portanto, isto, os mais pobres, digamos assim, cultivavam para suprimirem as suas necessidades, enquanto que os mais abastados, esses sim, é que utilizavam para dar aos animais, para alimentar os animais. Assim, nesta linha, digamos assim, ainda hoje o xíxaro é muito associado à pobreza, portanto acaba por ser aqui um alimento pobre. Pronto. Ainda bem que hoje em dia já se está a desmistificar esta ideia, porque está completamente errada. Ainda bem que já se está a dar valor real ao xíxaro, às propriedades nutricionais que o xíxaro tem, que são muitas. Acho que, a meu ver, a alimentação vegetariana, a macrobiótica também ajuda muito aqui nisto, porque o xíxaro acaba por ser um ótimo aliado, digamos assim. Complemento, se calhar. Isso, exatamente. Neste tipo de alimentação. E, portanto, é bom que as pessoas e que os alvaiazerenses comecem a ter esta noção de ver esta capacidade ou esta riqueza que o xíxaro tem, ver as potencialidades a todos os níveis que o xíxaro tem, não só para a nossa alimentação, mas depois também como para o nosso território, portanto, cultural, financeiro. Portanto, o xíxaro é riquíssimo, recomenda-se, sabe bem e, portanto, é ótimo. Como é que se consegue arranjar xíxaro em Alvaiázere? É fácil comprar xíxaro em Alvaiázere? Nós temos alguns produtores locais, temos algumas empresas. Sim, se calhar podemos chamar.
E depois, portanto, apesar de ainda não estar nas grandes superfícies, é fácil de encontrar em mercados da aldeia, em aquelas lojas de venda a granel, portanto, aí sim, é fácil. Caso, portanto, fora disso, ainda não está totalmente, digamos que, a entrar na linha das grandes superfícies, mas espero que nos próximos tempos que o xíxaro ganhe ainda mais força, mais caminho, e que consiga estar ao nível de toda a gente. O xíxaro é assim bastante versátil, conseguem-se fazer muitas coisas. Tradicionalmente comia-se muito o xíxaro em migas. Hoje em dia já há mais doçaria, até há o licor de xíxaro e mais. O que é que temos mais e onde é que encontramos mais o que comer com xíxaro? O xíxaro, o bom do xíxaro, digamos assim, é mesmo, como acabaste de dizer, ele ser versátil, portanto, ou seja, tudo aquilo que nós podemos imaginar existe com xíxaro. Portanto, existe em bombons, existe em licores, em todo o tipo de doçaria que se possa imaginar, portanto, basta mesmo dar asas à imaginação e à criatividade. Antigamente, lá está, ele era muito confeccionado em migas. Na nossa zona era em migas e mesmo dentro da localização, da nossa localidade, isto dependia de várias regiões. Portanto, na zona de Almoster ele era confeccionado de uma forma, mas, por exemplo, aqui na Vila Nova já se utilizava de outra forma. Isto porquê? Porque eu lembro-me da minha avó, eu sempre comi xíxaro desde pequena, porque a minha avó sempre cultivou. Na altura não havia aqueles problemas que hoje em dia temos a nível dos solos e, portanto, o xíxaro aguentava muito mais e era conservado naquelas arcas antigas de madeira. Portanto, eu lembro-me perfeitamente da minha avó ter o xíxaro lá tempo e tempo e não ganhava o bicho, não tinha aqueles cuidados que hoje em dia requer. E o cultivo do xíxaro hoje em dia é fácil ou nem por isso? Aquilo que se vai ouvindo é que vai sendo um pouco mais difícil porque apesar do solo ter reunido as condições para o seu cultivo, é de que nem sempre é fácil de que haja produto, que às vezes há uma escassez, porque corre menos bem a plantação. Estando nesta época do ano em que estando na época de floração já, não é? Sim, no meu caso, por exemplo, eu tenho cultivado e já está mesmo a vagem a ficar seca. A ficar seca? O meu ainda não está. O meu ainda não está seco. Ainda está mesmo em floração. Tem mesmo a ver também com a época de plantação. Sim, exatamente. Mas não é fácil, ou seja, continua a haver, ou melhor, há mais dificuldade em que haja produto porque há algumas pragas que acabam por afetar a cultura. Sim, hoje em dia temos muito mais pragas do que há muitos anos atrás e não só no xíxaro, isto se reflete, mas também em todas as outras plantações. E depois também temos um problema dos javalis, temos muito mais animais selvagens que acabam por estragar. E eu tenho notado bastante também essa parte antigamente não havia tanto, era diferente, agora... Sim, acaba para além das pragas todas, o clima, que também está a mudar e que também não tem ajudado, nota-se bastante diferença nessa parte. Estando o xíxaro nesta fase de floração, o meu na fase de floração, estou a conseguir apanhar vagens verdes para comer tipo ervilha, que também já experimentei e é bastante agradável. Acredito. Deve-se confeccionar geralmente com uma ervilha em vagem. Exatamente, foi assim que eu fiz, não sei se é correto, mas eu gostei imenso. Nós, por aqui não temos muito esse hábito, mas será uma ótima forma também de explorarmos aqui o xíxaro. Mais uma versatilidade, exatamente. Mas ainda como eu estava a referir há pouco, por exemplo, na Vila Nova, que era a minha zona, portanto, era onde a minha avó vivia, residia e cultivava o xíxaro, nós lá não comíamos migas de xíxaro. Nós lá comíamos o xíxaro cozido com a abóbora, um pouco de batata, e era assim que ele era servido. Portanto, ele era servido assim, cozido, acompanhava com sardinha, ou bacalhau, ou entremeada, mas... Ou às vezes com nada também, não era? Sim, também. Nos tempos... Nos meus tempos já não tanto, exato, porque já nasci noutra época, mas sim, nos tempos deles, sem dúvida. Mas, portanto, isto para mim, das migas, acabou por ser um bocadinho novidade, porque eu sempre fui muito habituada a comê-lo daquela forma, assim cozido. Mas ainda bem que descobrimos novas formas e novas, portanto, tradições, portanto, dentro da própria localidade, termos aqui várias formas de cozinhar o xíxaro.
Hoje em dia, na doçaria, é mais a grande aposta, principalmente aqui a nível de concelho, é na doçaria que se vê mais variedade. Sim. Temos várias empresas que trabalham o xíxaro da doçaria a nível de diferentes produtos. Portanto, nós temos aqui os travesseiros de xíxaro, as trouxas de xíxaro, as tartes de xíxaro, os pastéis, os pastelinhos, portanto, uma série de produtos com xíxaro. As pessoas também gostam sempre do doce, né? Há o gelado também, fantástico, muito bom. Portanto, a nível da doçaria, sim, há uma grande aposta, sem dúvida. E ainda bem. E ainda bem que assim é. Portanto, foi com base nesta versatilidade do xíxaro que Paulo Tito Morgado, na altura Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, em julho de 2010, com o apoio das juntas de freguesia, também à época ainda eram as 7, Alvaiázere, Almoster, Maçãs de Caminho, Maçãs de Dona Maria, Pelmá, Poços e São Pedro do Rego da Murta. Foi assim neste contexto que surgiu a criação da Confraria do Xíxaro. A Daniela é Presidente da Confraria do Xíxaro desde 2022. Sim. Como é que tem sido este trabalho de promover e levar a outras terras, que não só a nossa, e de trazer outros até nós, de promover e divulgar o xíxaro? Ora bem, então a confraria surgiu, e bem, como referiu, portanto, com o apoio do município e das juntas de freguesia. Porquê? Porque havia a necessidade aqui de reerguer o xíxaro, de dar uma nova dinâmica, isto porque ele quase que desapareceu na nossa região. Portanto, havia essa necessidade urgente portanto, voltar, portanto, em promover, acreditar no xíxaro e em tudo aquilo que ele poderia trazer de bom para a nossa terra. Foi assim, primeiro, que surgiu Alvaiázere, capital do xíxaro, com o festival, que atraiu muita gente. Portanto, havia aquela curiosidade de saber o que era, o que é que não era, porque nós temos muitas zonas do país em que o xíxaro não é o nosso xíxaro. No norte chamam xíxaro ao feijão frade. E ainda hoje, apesar do trabalho que temos desenvolvido, ainda hoje há quem não conheça verdadeiramente o xíxaro e que chame xíxaro ao feijão frade. E, portanto, havia essa necessidade. Havia a necessidade de promover, de divulgar, de levar mais além o xíxaro. E bem, não é? Viu-se então aqui uma oportunidade a todos os níveis. A oportunidade gastronómica, portanto, de nós nos afincarmos como portanto, um produto gastronómico, portanto, o xíxaro. Havia a necessidade cultural, não é, de reafirmar as nossas tradições e, portanto, aqui também toda a vertente económica que poderia trazer ao nosso concelho. Portanto, Alvaiázere Festival do Xíxaro, ou Alvaiázere Capital do Xíxaro, digamos, surgiu assim. Depois, mais tarde, portanto, a confraria veio digamos que dar uma força, veio potenciar e veio colaborar nesta forma de promoção, percorrendo o país, de norte a sul, e dando a conhecer não só o xíxaro, mas também como a nossa terra, um pouco esquecida até então. Pronto, com isto continuamos a trabalhar nesse sentido, continuamos a tentar levar o xíxaro mais além fronteiras, inclusive, tentar fazer com que as pessoas conheçam e provem o xíxaro, que tenham curiosidade em visitar a nossa terra, visitar as nossas tradições, aquilo que nós temos de melhor. Portanto, nós quando vamos a algum lado não levamos só o xíxaro, levamos um pouco de nós, um pouco daquilo que temos. Portanto, e o xíxaro porquê? Porque o xíxaro está associado a todos os nossos produtos endógenos. Portanto, nós temos queijos maravilhosos, azeite, vinhos, mel, e portanto há toda esta panóplia de produtos que nós tentamos dar a conhecer, que tentamos promover quando avançamos ou quando tentamos de alguma forma promover o nosso trabalho. Vê-se que habitualmente o trabalho das confrarias acaba por ser levar um pouco de nós a outras regiões. Foi precisamente isso que estiveste a tentar transmitir-nos. Sim.
Se calhar era importante fazermos aqui uma pequena introdução ao papel e à importância das confrarias. Nós vemos com alguma frequência algumas fotografias da confraria, onde convém também falarmos um pouco acerca do traje, do vosso traje, que foi criado a quando da criação também da confraria. É composto por um capote com uma capa e uma sobrecapa de cor castanha. Depois tem um pequeno rebordo verde na manga, também tem um medalhão e tem um malho, tudo pormenores, e um chapéu, não é? Sim. O porquê das cores, o porquê destes acessórios todos, se calhar convém irmos fazendo essa introdução. Sim, então, indo aqui um bocadinho só atrás, as confrarias, portanto, são importantes porque têm um papel importante em cada território, porque tentam divulgar e promover o seu produto, não é? Portanto, isto aqui, e cada uma tenta buscar o que de melhor tem. Cada uma tem o seu traje de acordo com as características aquilo que defende. No nosso caso, o nosso traje foi pensado no xíxaro, em todo o processo do xíxaro, ou seja, como referiste bem, portanto temos uma capa e uma sobrecapa castanha, porque simboliza portanto, a terra, onde o xíxaro é semeado. Temos aquela fitinha verde em veludo, porque o verde simboliza a vagem do xíxaro em verde, não é? E, portanto, depois de termos a capa e a sobrecapa, temos também um chapéu, que neste caso é condizer porque fica bem, mas o chapéu porquê? Tem um simbolismo, que simboliza, portanto, as pessoas quando vão para o campo para se abrigarem do sol levam sempre um chapéu de aba larga e, portanto, nós precisávamos de simbolizar também isso e daí termos um chapéu a fazer parte do nosso traje. Depois temos o nosso escapulário. O nosso escapulário, portanto, é bege, portanto, imitar não, é mesmo em linho. Porquê? Porque o linho também era uma planta muito utilizada na nossa região e, portanto, fazia todo o sentido, portanto, irmos buscar isso e utilizarmos isso. Depois, na medalha, nós temos o logotipo da nossa confraria e na parte inversa temos o brasão da vila de Alvaiázere. Claro que, fazendo parte do nosso traje, não podia faltar o malho, que é o instrumento essencial para malhar não só o xíxaro, mas todos os cereais. Era aquilo que as pessoas utilizavam nas eiras, não é? Para malhar o trigo, o xíxaro, etc. Por aí adiante. Claro que o nosso malho é apenas um simbolismo, portanto, o malho verdadeiro é um bocadinho mais robusto. Nós aqui tentamos apenas sensibilizar e simbolizar de alguma forma aquilo que se fazia anteriormente. Para ser confrade da confraria do xíxaro, há algum requisito? É preciso gostar de xíxaro? É preciso gostar de xíxaro, é preciso gostar de Alvaiázere, sem sombra de dúvida, e portanto é preciso ter gosto também e vontade em trabalhar, em promover, em levar o nome de Alvaiázere e do xíxaro por aí fora. Esses são os requisitos que nós pedimos, exigimos, Aos confrades, sim. Anualmente, uma das atividades da confraria é o capítulo, que habitualmente ocorre em outubro. O deste ano já está agendado? Sim, será dia 13 de outubro de 2024. Normalmente acolhe recebe confrarias de um pouco por todo o país, às quais também a confraria do xíxaro habitualmente visita e leva o nosso xíxaro. Esse intercâmbio acaba por ser a principal atividade da confraria? Sim, não é a única, mas é, digamos que a atividade mais importante, digamos assim, não só da nossa, mas de todas as confrarias. Portanto, é o nosso capítulo. Que consiste em quê? Consiste em entronizar novos confrades, quer sejam eles efetivos ou de honra, e é também o dia em que convidamos as outras confrarias a virem visitar-nos, a virem conhecer-nos, provarem aquilo que nós temos aqui na nossa terra. Portanto, nós também percorremos o ano
a ir às outras confrarias, a levar o nosso produto e a provar, portanto, aquilo que as outras confrarias têm de melhor e, portanto, nesse dia do nosso capítulo, tentamos acolher bem as confrarias que nos visitam e que vêm para conhecer e provar o que nós temos, sim. Portanto, há sempre uma preocupação em variar o local em que decorre o vosso capítulo? Sim, nós, portanto, começamos e bem a elaborar, a realizar o capítulo cada ano em cada freguesia, porque era uma forma de dar a conhecer o território e desde que esta direção tomou posse, continuou com esse objetivo, que era continuar a rodar as freguesias. Inicialmente eram 7, agora passamos a 5, mas continuamos com o mesmo objetivo, ou seja, a rodar e a elaborar o capítulo em cada freguesia respectiva. Sim, é uma forma de dar a conhecer o território de cada freguesia, sem sombra de dúvida que é uma forma interessante, digamos assim, até mesmo para não ser sempre igual, portanto, para variar também. Tentamos aqui de alguma forma dar alguma dinâmica diferente. Este ano, por exemplo, será na Pelmá. Vamos tentar fazer algo diferente, vamos tentar que seja um capítulo no exterior, se o tempo assim o permitir, claro. Vamos tentar recriar como se fazia antigamente, ou seja, cozinhar os xícharos naquelas panelas antigas de ferro. Vamos tentar, uma vez que Pelmá tem o moinho, vamos tentar que o moinho esteja aberto para também quem quiser visitar o moinho possa fazer, tentar aqui de alguma forma aproveitar o que cada território tem e tentar aqui divulgar essa parte. A nível da refeição, claro que o xícharo não poderá faltar, mas vamos ter aqui outros produtos da nossa terra. Vamos tentar ter novamente o leitão, como ano passado, um leitão muito conhecido, o leitão maçanense, que também já tem uma história por trás, portanto já é um leitão aqui muito reconhecido e característico. Exatamente. Vamos também tentar ter os nossos queijos, o nosso azeite, ou seja, lá está, ter todos os nossos produtos endógenos aqui para que quem venha conheça o que há de melhor nesta terra. Exatamente, e saia satisfeito. Acima de tudo que saia satisfeito. Exatamente, sem sombra de dúvida. Mas este trabalho de promoção e de divulgação feito pela confraria também tem alguns dissabores, algumas dificuldades. Qual é assim a dificuldade maior nesta tarefa? Como em tudo, não é? Há sempre coisas mais fáceis, outras menos fáceis, coisas melhores, outras piores. É isso que faz o desafio. É isso que faz o desafio, é verdade, sem sombra de dúvida, mas às vezes também nos cansa um pouco, mas pronto, faz parte. Nós quando aceitamos, temos em mente, temos consciência que isso portanto, fará parte, digamos assim. Digamos que o maior desafio é mesmo lidar, não sei se bem lidar, mas lidar com pessoas, ou seja, é tentar, portanto, uma confraria é uma associação é um grupo de pessoas, portanto, muitas pessoas juntas, cada uma tem as suas particularidades, é normal, e portanto, às vezes é difícil estarmos todos em sintonia haver concordância. Exatamente. Sendo a confraria uma associação, tem sócios. Quantos confrades tem a confraria do Xícharo? Tem 80 confrades. 80 confrades é um número bastante elevado, digamos assim. E portanto, 80 confrades, é certo que as pessoas têm personalidades muito diferentes, portanto, o mais difícil, sem dúvida, acaba por ser gerir esta parte, apesar de nem todos serem, uns são mais ativos do que outros, de qualquer das formas, essa digamos que será a maior dificuldade. Temos 80 confrades efetivos, também temos confrades de honra, portanto, que de alguma forma deram um contributo à confraria. São confrades um pouco espalhados por todo o país, o que acaba por, de certa forma, também acabar por envolvê-los nestas outras confrarias de outros produtos que também são um pouco de norte a sul, incluindo inclusivamente as ilhas. Sim,
Temos confrados de norte a sul, sim. E acaba por ser a maior vantagem também, isso é uma grande vantagem, porque acabam por, em determinadas atividades, conseguir estar mais presentes do que outras. Nós também não nos focamos só nos capítulos, também acabamos por ter aqui outro trabalho por trás, a que tentamos, por exemplo, uma das atividades que temos feito é na Páscoa promover o folar de xixa. Mais uma versatilidade também do xixa. Mais uma versatilidade, exatamente. É uma forma daqui que nós pensámos, uma vez que existe o folar, existem vários tipos de folares, o transmontano, o do ovo, e nós pensámos, por que não então criar aqui um folar de xixa? Aí tiveram essa criação do folar de xixa, foi com o apoio de uma pastelaria local? Sim, foi com o apoio da Doce Felicidade, em que a Catarina é também nossa confrade e, portanto, deu-nos aqui esse apoio e conseguiu aqui um folar de xixa que é um espetáculo. Agora temos que esperar pela próxima Páscoa para ter folar? Agora é. Só, não há fora de época. Podemos tentar. Não há fora de época. Outras atividades que a confraria vai dinamizando também ao nível das escolas. Sim, tentamos que a confraria vá à escola, que esteja com as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo e que de alguma forma comece, ou melhor, que as crianças comecem desde cedo a perceber o que é que são associações, o que é a confraria, qual o papel da confraria e também conhecerem o xixa. Muitas delas, a maior parte delas já sabe o que é o xixa, mas nunca é demais voltarmos e falarmos, até porque elas gostam muito deste tipo de atividades e acho que é muito bom este intercâmbio entre a escola e a confraria, escola-comunidade, portanto acho que é muito bom. E o resultado foi um trabalho que nós tivemos o ano passado da família do Xíxaro, que os mais pequenos nos fizeram e que está fantástico. Portanto, criaram-nos aqui, depois de nós termos ido à escola, criaram-nos aqui uma bela família do Xíxaro que ainda bastante nos criativo, orgulhamos. bastante criativo mesmo. E muito elucidativo do que é o Xíxaro. Sim, e que expomos, temos exposto na nossa sede, com muito orgulho e, portanto, e como eu estava aqui a referir, é importante esta dinâmica entre a escola e a confraria, é importante nós irmos e falarmos e explicarmos uma vez mais e quantas vezes forem necessárias sobre aquilo, como se fazia o xíxaro, ou como se cultivava o xíxaro, como se confeccionava o xíxaro, porque eles acabam por ter a versão atual. Mas é importante também falarmos sobre as tradições e aquilo que era feito anteriormente, explicarmos o traje, o porquê, porque eles gostam sempre e ficam sempre muito curiosos com o nosso traje. Por exemplo, o malho é aquele instrumento, aquele utensílio, né, que se utilizava, mas que muitas das crianças de hoje em dia não sabem o que é, não conhecem, e portanto é uma excelente forma de irmos e de estarmos com eles. Este ano, já o ano passado e este ano voltámos a repetir o bolo da caneca, portanto fizemos um bolo da caneca com xíxaro, também é uma atividade que os miúdos gostam, que é pôr mão na massa. Já fizemos a sementeira do xíxaro, mexer na terra, eles também adoram e, portanto, é sempre uma parte engraçada e eu acho muito instrutiva para eles também. Acaba por ser uma forma de eles terem conhecimento direto do processo do processo de crescimento do próprio xíxaro, não é? Sim. Porque há uma característica bastante bonita, digamos assim, no processo da criação do xíxaro, porque a plantação é feita de uma forma normal, mas depois a flor do xíxaro é qualquer coisa de muito bonito. É linda, é linda. Tem uma flor branca, azulada, e é muito bonita, sim. Há dias falava-se de que a flor do xíxaro, para ser do xíxaro que é digamos o original, tem que ter essa cor. Sim. Não é? Sim. Porque se assim não for, é uma transformação, adaptação, não é? Sim, exatamente. Eu, por acaso, no meu cultivo que fiz, tive uma flor que nunca me tinha aparecido anteriormente, que era uma flor branca e tinha umas partes meio vermelhas, portanto era ali meio avermelhada. E eu até estive a falar com o Sr. Arlindo Paixão, que é um dos produtores do xíxaro e é bastante experiente, né? Passou a vida toda a cultivar xíxaro e falei sobre isso mesmo, porque pela curiosidade que eu fiquei, porque nunca tinha visto esse tipo de flor.
e ele falou-me exatamente disso, falou-me que isso já não é o xíxaro original, que já há ali umas certas... Cruzamento de espécies. Exatamente, um cruzamento de espécies, exatamente. Muito bem. Outra das características muito importantes da flor do xíxaro é... A libertação de azoto que ela tem e que ajuda na fertilização dos solos. Portanto, o xíxaro, onde ele é cultivado, ajuda a fertilizar os solos, e é uma mais-valia, sim. Com certeza que sim. Um fertilizante natural. Exatamente, um fertilizante natural. Portanto, o produtor de xíxaro, há muito pouco tempo, falou-nos aí de um complemento que, à época, existia. Eu tive a oportunidade de assistir à preparação de um pão que não é qualquer coisa, é um pão de... É o pão da rabeira. E o que é o pão da rabeira? Conta-nos. Então, só para contextualizar aqui melhor. Um pouco, isto, como eu falei há pouco, isto mesmo no nosso concelho, portanto, de região, de localidade para localidade, diverge muito. E então, o pão da rabeira veio da zona de Almoster, mais propriamente do Vale da Coda, e era confeccionado pelos avós do Sr. Arlindo Paixão, que naquela altura, lá está, uma vez mais, os alimentos eram escassos e, portanto, tinham que aproveitar todo o tipo de cereais e, portanto, faziam aqui uma mistura de cereais e que se chamava, então, o pão da rabeira. Segundo ele, portanto, o pão da rabeira era porquê? Porque tinham, portanto, ao moerem os vários cereais, portanto, ficavam aqueles rabos, o rabo do trigo, portanto, e daí o nome de rabeira, segundo o Sr. Arlindo Paixão. Tivemos a oportunidade, ele fez-nos, portanto, um pouco dessa mistura, dessa farinha, teve a fazer. Nós, inclusive, filmámos esse processo porque é importante não esquecermos, e isto acaba por ser uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia, e é importante ficar aqui este registro para gerações vindouras, para não deixarmos perder isso, porque lá está, faz parte aqui da nossa cultura, é muito interessante, é muito saboroso, tem aqui uma mistura de cereais, de alfarroba, de xíxaro, de milho, de cevada, trigo, e eu penso não me estar a esquecer de nenhum, mas estará no vídeo que nós temos publicado na nossa página, para quem quiser conhecer. Quem quiser conhecer um pouco mais da atividade e do trabalho desenvolvido, está lá muita coisa, muita informação? Sim, temos no Facebook da Confraria e também temos o Instagram da Confraria. Muito bem. Portanto, Confraria do Xíxaro, é assim que se chama? Sim, Confraria do Xíxaro, sim. Ok, quem fizer uma procura por Confraria do Xíxaro é suficiente? Exatamente, colocarem no Confraria do Xíxaro aparece logo. Muito bem. Portanto, isto são algumas das atividades, mais atividades da Confraria do Xíxaro que seja importante destacar. Temos também os nossos convívios, procuramos criar algum dinamismo, não é? Entre os vários confrades. Sim. Continuando então esta nossa conversa, eu não disse ao início, estamos na sede da Confraria, uma sala que fica no edifício da Casa da Cultura aqui em Alvaiazre. É um espaço acolhedor, aqui bem no centro da vila. Sim, é uma sala cedida pelo município, onde nós temos aqui todo o espólio da Confraria e onde nós vamos aqui colocando todas as lembranças que vamos recebendo das confrarias a que participamos e não só, e falando aqui também no município e nas lembranças, temos também o apoio do município nesse sentido. Nós, quando vamos a uma confraria, portanto, levamos sempre os nossos produtos endógenos e portanto, nós temos esse apoio, o município oferece-nos as lembranças para nós trocarmos, digamos assim, entre as confrarias. Essas lembranças são mesmo produtos da terra? Sim, são mesmo os produtos endógenos dos produtores locais do concelho, sim. Onde podemos se calhar pegar exatamente, podemos pegar nesse pacote, digamos assim, e mostrar aquilo que lá vai. Portanto, vai o xíxaro, vai as nossas ervas para chá, também muito conhecidas, vai o nosso azeite,
vai o nosso licor de xíxaro. Como não pode faltar, claro. Não pode faltar, exatamente. Vai o vinho. Vai também algumas brochuras do município, alguns flyers sobre o nosso concelho, aquilo que as pessoas podem visitar. E basicamente é isso. Sim. As canetas, aquele tipo de sim, aquelas lembranças. Mas aquelas coisinhas... As mais importantes, sim, digamos assim. Exato. Que as pessoas gostam, não é? Para poderem provar e podemos levar de alguma forma. Portanto, esse é um dos apoios que recebem por parte do município, mas o município acompanha muito de perto a atividade da confraria. Sim, o município tem-nos a apoiar e auxiliar bem tudo aquilo que nós pedimos. Todos os anos, portanto, ajuda-nos através do apoio ao associativismo, com uma verba que para nós é fundamental, sendo nós uma associação sem fins lucrativos e, portanto, também temos a oportunidade de explorar uma tasquinha ou uma barraquinha, chamemos-lhe assim, no Festival do Xíxaro que ocorre em outubro, portanto dá-nos essa oportunidade e apoia-nos também em toda a logística necessária. Portanto, lá nós costumamos estar com café e com várias doçarias feitas com xíxaro. Portanto, deixo aqui também o convite a quem queira visitar-nos no próximo Festival do Xíxaro em outubro, que faça, não é? Que venha provar um pouco. Nós temos, para além de nós, estão outras associações, outras tasquinhas, portanto, com emendas à base de xíxaro. Estará lá o leitão, o bacalhau com as migas, temos também xixaradas, temos muitos outros produtos, as sopas, as sobremesas, portanto, aí... Será sem dúvida uma boa altura para quem quiser provar pela primeira vez ou não interessa se é a primeira vez ou não, mas para quem quiser provar o xíxaro, será uma boa altura para visitar Alveiazre no próximo, qualquer altura é boa, mas, mas no próximo mês de outubro. Sim, temos aqui essa versatilidade, temos aí vários, mesmo os restaurantes locais que estão e que aderem, portanto, com as suas emendas também muito diversificadas e a apostar no xíxaro, e portanto é uma ótima forma das pessoas virem e provarem os diversos pratos existentes. Só nessa altura é que há mais pratos à base de xíxaro, porque uma das grandes queixas que habitualmente encontramos é que vêm a Alveiazre e nem sempre conseguem um restaurante, Alveiazre, ao concelho, e nem sempre encontram um restaurante onde se possa degustar pratos com esta leguminosa. Sim, infelizmente esta é uma dificuldade que temos tido ao longo dos tempos, é um dos eixos que a confraria tem que tentar, a confraria, o município, acho que todos nós temos que nos sentar e tentar encontrar soluções para este problema, tentar sensibilizar os próprios restaurantes, proprietários de restaurantes? Sim, para esta importância, para esta necessidade que sentimos, porque efetivamente há quem procura, há quem venha a Alveiazre fora do festival que queira provar o xíxaro. Portanto, Daniela, ao nível da restauração, temos alguns restaurantes onde é possível encontrarmos alguma variedade de pratos com xíxaro na sua confecção, um pouco por todo o concelho. Sim, temos alguns restaurantes que tentam, nem que seja pontualmente, mas que tentam ter uma emenda em que o xíxaro esteja presente. Temos, por exemplo, o Césarin na Portela do Brás. Portela do Brás, exatamente. Na freguesia de Poços São Pedro. Exatamente. Temos também o restaurante O Brás em Alveiazre. Sim, convém fazermos esse enquadramento até para quem nos está a ouvir consiga mais facilmente identificar qualquer um dos locais. Certo. Depois também temos os grelhados no Barqueiro. No Barqueiro, exatamente. Fica à beira da Nacional 110. Exatamente. E depois também temos outro restaurante agora recente, que também está a apostar muito em todos os nossos produtos endógenos, que é o Tradições, e que fica nos Cabaços. Precisamente, o restaurante Tradições fica no antigo restaurante O Marques, em Cabaços, também à beira da Nacional 110. Exatamente. Portanto, são aqui opções para quem quiser
para vir experimentar. Para vir experimentar esta leguminosa. E eu acho que ainda há pouco, ainda retomando um pouco o início da conversa, quando falámos acerca da produção e do cultivo, ficou aqui um pormenor por falarmos da forma como hoje em dia retomamos, como colhemos o xíxaro. Antigamente era de uma forma mais tradicional, até porque não havia grandes meios, mas hoje em dia não é assim. Sim, hoje em dia o processo é todo muito mais mecanizado. Antigamente não, antigamente o xíxaro, quando ele era colhido quando a vagem estivesse seca, portanto o xíxaro tem um ciclo vegetativo aproximadamente de 120 dias, portanto ele deve ser semeado entre março e abril e depois colhido entre julho, agosto, dependendo da altura em que é semeado, portanto é mais ou menos 120 dias o seu ciclo. Antigamente, portanto, ele era apanhado quando a vagem estava seca, era colocado ao sol para as vagens ficarem muito bem secas e muito estaladiças, só depois então é que ele era malhado, lá está, como nós já há pouco referimos com o malho, há também quem lhe chama mangualde. Exato. Há vários nomes aqui era para este assim que se chamava na minha zona. Era assim que se chamava na minha zona. Já ouvi outros nomes que não me recordo, mas cada zona tem um nome. Seja como for, se calhar convém explicarmos mais ou menos. Se calhar algumas pessoas sabem, mas outras nem tanto. O malho, ou o mangualde, basicamente é um pau grande. Sim. E um outro menor. Exatamente, um outro menor, agarrado, portanto, com uma corda, não é? Um furinho, uma corda, em que a pessoa, quem está a malhar, faz uma espécie de tipo de círculo, digamos assim, em que o pequeno, não é? Cai e malha e bate, não é? Descasca assim o cereal. Descasca assim o cereal, exatamente. Sim, eu acho que é essa a designação correta. Exato. Depois de malhado, portanto, ele era escolhido, passava por um crivo para tirar, portanto, os restos das cascas. Depois ele tinha que ficar ao sol mais 2 a 3 dias para ficar bem sequinho, para depois então conseguir ser arrumado, conservado e depois então ir para a casa de cada um, ser confeccionado da forma como tão bem se sabe, não é? Exatamente. Como tão bem se sabe. Há assim alguma receita que possamos deixar aqui para quem quiser, alguma receita muito básica, claro, possamos deixar aqui para quem quiser degustar. Estava a ver, por exemplo, falámos há pouco do bolo de caneca e estou aqui com um folheto que tem uma receita, se calhar podemos deixar essa. É muito fácil, muito simples e capaz de ser curiosa. Os ingredientes são fáceis de se conseguir? Muito fáceis. Esta foi a receita que nós criámos para levar à escola, portanto tinha que ser uma coisa simples para tantas crianças, portanto tinha que ser mesmo algo simples, com ingredientes simples. E portanto aqui nós utilizamos, portanto o xíxaro foi cozido, foi triturado, né, ficar assim mais miudinho, mais tipo papa, portanto, e utilizamos numa caneca, vamos misturar aqui 2 colheres de sopa desta massa, desta pasta, chamemos-lhe assim, adicionamos também 3 colheres de sopa de farinha normal, com fermento. Quem quiser ir e pretender aqui um bolo diferente pode utilizar a farinha integral, farinha de aveia, uma colherzinha de sopa de açúcar, não é preciso mais porque o xíxaro em si também é doce, portanto acho que uma colherzinha chega, é suficiente. Depois um pouquinho, meia colher de chá de fermento em pó e 3 colheres de sopa de leite. Lá está, quem preferir pode utilizar bebida vegetal, a gosto. Depois, com o garfinho, é só mexer tudo, envolver tudo para ficar assim mais homogéneo e de levar ao micro-ondas uns 2 minutinhos. 2, 3, portanto, vocês veem logo, cresce, fica fofinho, vem um cheirinho delicioso, é sinal que o nosso bolo da caneca já está prontinho. Pronto, uma sugestão, porque não? É ótimo, é muito, muito bom. Muito bem, Daniela, eu acho que está por terminada esta nossa conversa. Não sei se há aqui algum pormenor que queiras frisar. É importante, se calhar, destacarmos que em outubro a Confraria do Xíxaro irá estar presente no festival gastronómico que Alvaiázara irá receber.
será uma boa oportunidade para virem até nós e provarem aquilo que de melhor se faz por aqui. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E também em outubro vamos ter então o nosso capítulo que na semana seguinte, a decorrer do festival, vamos então ter o nosso capítulo. Portanto, desde já deixo aqui o convite para que venham visitar Alvaiazer, portanto, no festival gastronómico, que venham provar todos os nossos sabores, tudo aquilo que temos, que venham visitar a confraria, porque lá temos um pouco de todos os nossos produtores, tentamos ter ali todo o tipo de doçaria diferente, portanto não nos focamos só numa pastelaria, tentamos ter aqui um bocadinho de cada um deles. Portanto, que venham visitar a confraria, que venham conhecer-nos, que venham falar connosco, nós gostamos de falar, de mostrar e, portanto, que se divirtam acima de tudo, que gostem do nosso território, que lhes dê vontade de voltar mais tarde, essencialmente. E pronto, e depois, no fim de semana seguinte, temos então o nosso capítulo. Muito bem. Tudo dito? Penso que sim, não sei se ficou alguma coisa por dizer, acho que não. De qualquer das formas, agradeço uma vez mais o convite. Foi uma honra e que comam muito xíxaro. Foi um gosto, assim promovemos neste programa a Confraria do Xíxaro e o seu trabalho. Foi este o principal objetivo desta nossa conversa. Quanto a nós, ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.